de Orrit. 12. Os 10 dias que abalaram o mundo. Capítulo 11. A conquista do poder. Declaração dos Direitos dos Povos da Rússia. Em julho deste ano, o primeiro Congresso dos Sovietes proclamou o direito dos povos da Rússia de disporem de si próprios. O segundo Congresso dos Sovietes, em novembro, confirmou e definiu claramente esse direito inalienável dos povos da Rússia. De acordo com a vontade daqueles dois congressos, o Conselho dos Comissários do Povo resolveu estabelecer, como base de sua ação, os seguintes princípios. 1. Igualdade e soberania dos povos da Rússia. 2. Direito dos povos da Rússia de disporem de si próprios, até a separação completa e a formação de estados independentes. 3. Supressão de todas as restrições e privilégios de caráter nacional ou religioso. 4. Liberdade de desenvolvimento para todas as minorias nacionais e grupos étnicos que vivem em território russo. Os decretos estabelecendo esses princípios serão promulgados depois da organização da Comissão das Nacionalidades. Em nome da República Russa, o Comissário das Nacionalidades, Iosif Bjugatishvili Stalin, o presidente do Conselho dos Comissários do Povo, V. Ulyanov Lenin, 15 de novembro de 1917. A Rada Central de Kiev proclamou imediatamente a independência da República da Ucrânia. O governo finlandês apresentou ao Senado de Helsinki o decreto da independência da Finlândia. Na Sibéria, no Cáucaso, surgiram repúblicas independentes. Na Polônia, o Comitê Supremo da Guerra logo convocou todos os soldados poloneses que serviam no exército russo, suprimiu seus comitês e os submeteu a uma disciplina de ferro. Todos esses movimentos e governos, sem exceção de nenhum, todas as repúblicas que surgiram resultaram da atividade anti-bolchevique das classes dominantes. Apesar desses acontecimentos desfavoráveis, apesar dessas transformações, o Conselho dos Comissários do Povo trabalhava sem descanso para a edificação da nova ordem socialista. Seus decretos sobre o controle operário das fábricas e sobre os seguros sociais, sobre os comitês agrários dos cantões, sobre a abolição dos títulos nobiliárquicos e dos graus, sobre a supressão dos antigos tribunais e a criação de novos de caráter popular foram promulgados, uns atrás dos outros. O novo governo, a todo momento, recebia delegações de soldados e marinheiros trazendo felicitações entusiásticas que lhes eram enviadas pelo exército e pela marinha. Certo dia, diante do Smolny, assisti à chegada de um regimento que, em farrapos, voltava das trincheiras. Os soldados, esquálidos, magros, pálidos, aglomerados em frente à porta principal do edifício, olhavam para ele como se lá dentro estivesse o próprio Deus. Alguns apontavam, rindo, para as águias imperiais dos portões. Nesse momento, chegaram também alguns destacamentos da Guarda Vermelha. Todos os soldados os observaram atentamente, como se olha para uma coisa de que já se ouviu falar, mas que ainda não se viu. Os soldados, em seguida, dirigiram-se sorrindo para os guardas vermelhos, batendo-lhes nas costas amigavelmente, dirigindo-lhes palavras de admiração, ou gracejando. Já não existia mais o governo provisório. A 5 de novembro, em todas as igrejas da capital, os sacerdotes não rezaram mais por ele, mas, como disse Lenin, no Tsik, começava-se apenas a conquista do poder. Desarmada, sem poder lutar militarmente, a oposição, senhora ainda da vida econômica do país, continuou a combater, desorganizando sistematicamente a produção e, com a genialidade própria dos russos quando agem coletivamente, criando todo tipo de obstáculo para dificultar a marcha dos sovietes e, assim, enfraquecê-los pelo descrédito. A greve dos funcionários, além de ter sido bem organizada, foi apoiada, financeiramente, pelos bancos e estabelecimentos comerciais. Os bolcheviques não conseguiram apoderar-se do mecanismo governamental sem primeiro vencer dificuldades de toda espécie. Trotsky apresentou-se no Ministério do Exterior. Os funcionários declararam que não o reconheciam como ministro e fecharam as salas. Foi necessário arrombar as portas. Diante disso, solicitaram demissão. Trotsky exigiu as chaves dos arquivos. Mas só as recebeu depois da chegada dos serralheiros, que foi preciso chamar para forçar as fechaduras.
Verificou-se, então, que Neratov, antigo subsecretário do Ministério, havia desaparecido, levando consigo os tratados secretos. Shliapnikov tentou tomar posse do seu cargo, no Ministério do Trabalho. Fazia muito frio, mas não havia ninguém para acender as estufas. Entre centenas de funcionários presentes, nenhum quis dizer onde ficava o gabinete ministerial. Alessandra Kollontai, nomeada a 3 de novembro para o Comissariado da Assistência Pública, foi saudada com uma greve geral dos funcionários. Só 40 se conservaram nos seus postos. Os pobres dos asilos estavam quase nus. Delegações de inválidos, caindo de fome, órfãos, com as faces encurvadas e lívidas, assaltaram o edifício. Kollontai, com os olhos rasos de água, foi obrigada a mandar deter os grevistas para obrigá-los a entregar as chaves das salas e dos cofres. E, quando as recebeu, verificou que o antigo ministro, a condessa Panina, havia levado todo o dinheiro existente, negando-se a entregá-lo sem uma ordem da Assembleia Constituinte. No Ministério da Agricultura, no dos Abastecimentos e no da Fazenda, aconteceu a mesma coisa. Os funcionários, ante a ameaça de perderem seus lugares, e, com eles, os direitos ao Montepio, ou não respondiam, ou voltavam aos seus postos para sabotar o trabalho. Quase toda a inteligência estava contra os bolcheviques. O governo soviético via-se a braços com enormes tropeços, pois não encontrava ninguém para os serviços públicos. Os bancos particulares fecharam as portas. Atendiam aos clientes, fazendo-os entrar, disfarçadamente, pelos fundos dos edifícios. Quando os comissários bolcheviques apareciam, os empregados dos bancos desapareciam com os livros e o dinheiro. No Banco do Estado, declararam-se em greve. Só os encarregados do Tesouro e da Casa da Moeda continuaram a trabalhar. Mas não atendiam às ordens dos MOLNI. Forneciam, entretanto, somas enormes ao Comitê para a Salvação da Rússia e da Revolução e à Duma Municipal. Por 2 vezes, um comissário do povo dirigiu-se ao Banco do Estado, acompanhado de guardas vermelhos, para retirar grandes quantias destinadas às despesas do governo. Na primeira vez, encontrou ali membros da Duma Municipal e dirigentes dos partidos menchevique e socialista revolucionário, que encheram seus ouvidos com tantos conselhos, que resolveu retirar-se sem cumprir a missão que recebera. Na segunda vez, o comissário apresentou uma ordem de pagamento com todas as formalidades. Mas como no banco verificassem que não trazia data nem selos, e como, na Rússia, há grande respeito pelos documentos oficiais, novamente o comissário voltou com as mãos abanando. Os empregados do crédito público destruíram os livros, onde estavam as provas das relações financeiras da Rússia com os demais países. Também os comitês de abastecimento, as prefeituras municipais, os serviços de utilidade pública, ou foram paralisados ou funcionavam mal. Como as necessidades da população reclamassem providências urgentes, os bolcheviques resolveram, então, auxiliar o funcionamento das repartições ou, mesmo, assumir a direção dos serviços. Na maioria dos casos, porém, não puderam levar avante seus propósitos, porque os empregados se declararam em greve geral. Além disso, essa iniciativa bolchevique serviu de pretexto para que a Duma inundasse a Rússia de telegramas anunciando a violação da autonomia municipal pelos bolcheviques. Nas repartições dos ministérios da Marinha e da Guerra, os antigos funcionários resolveram continuar trabalhando. Mas os comitês do exército e o alto comando opunham 1000 obstáculos à ação dos sovietes, chegando até a comprometer a ação das tropas que combatiam na frente. O Vikgel continuava em oposição ao governo, recusando-se a transportar forças soviéticas. Era necessário ocupar os trens pela força e prender os empregados das estradas de ferro. A ação violenta, entretanto, criava o perigo de uma greve geral do Vikgel, para exigir a liberdade dos presos. Os MOLNI nada podia fazer. Em Petrógrado, só havia víveres para 3 dias, e os transportes estavam interrompidos. Nas trincheiras, os soldados passavam fome. O Comitê de Salvação e os comitês centrais enviavam, a todo momento, para os 4 cantos da Rússia, avisos e proclamações aconselhando a população a não cumprir os decretos do governo bolchevique.
As embaixadas aliadas mantinham-se absolutamente indiferentes ou manifestavam-se abertamente hostis ao novo poder. Os jornais da oposição que eram suspensos reapareciam na manhã seguinte sob outros nomes. Tinham somente palavras de sarcasmo para o novo regime. Até mesmo o Novata Giz caracterizava-o como mescla de demagogia e de incapacidade. Dia a dia, dizia o jornal, o governo dos comissários do povo perde a visão do que deveria fazer pelo fato de agir de maneira superficial e precipitada. Tendo conquistado facilmente o poder, os bolcheviques não sabem agora como o devem usar. Impotentes para dirigirem a antiga máquina governamental, são, ao mesmo tempo, incapazes de criar um novo governo que funcione normalmente e que se caracterize pela liberdade correspondente às teorias socialistas. Ainda há pouco tempo, os bolcheviques não tinham homens suficientes para dirigir o seu partido em crescimento. Como, então, poderão encontrar homens experientes para executarem as mais diversas e complexas funções do governo? Os atos e manifestos do novo governo são cada qual mais radical e mais socialista do que o anterior. Porém, nessa exibição de socialismo no papel, mais apropriada para causar assombro aos nossos descendentes do que para outra coisa, não transparece o desejo ou a capacidade de resolver os problemas imediatos. No meio dessa turbulência, o Vikgel realizava uma conferência para a formação do novo governo. Essa conferência continuava a se reunir noite e dia. Os dois partidos haviam chegado a um acordo de princípio sobre as bases em que iriam formá-lo. Começava-se, agora, a discutir sua composição. Já se esboçava um plano no sentido de se organizar um governo de experiência, tendo Chernov à frente, como primeiro-ministro. Uma pequena minoria bolchevique tomaria parte no governo. Mas Lenin e Trotsky seriam postos à margem, os comitês centrais dos partidos menchevique e socialista revolucionário, assim como o comitê executivo dos sovietes dos camponeses, continuavam, como sempre, em oposição à criminosa política bolchevique. Admitiam, porém, sua participação no Conselho do Povo, a fim de fazer cessar a guerra fratricida e o derramamento de sangue. A fuga de Kerensky e as formidáveis vitórias dos sovietes vieram modificar a situação. A 16 de novembro, num comício convocado pelo novo TSIC, os socialistas revolucionários insistiram em que os bolcheviques formassem um novo governo de coalizão, com a participação de todos os partidos socialistas. Em caso contrário, retirar-se-iam do Comitê Militar Revolucionário e do TSIC. Malkin declarou, textualmente, o seguinte: a todo momento, chegam notícias de Moscou, comunicando que nossos irmãos estão morrendo dos dois lados das barricadas. Para pôr fim a essa situação, resolvemos, mais uma vez, insistir na questão da organização do poder. Achamos que temos não só o direito como o dever de agir desse modo. Sim, porque conquistamos o direito de participar do governo, ao lado dos bolcheviques, entre as paredes do Smolny, e de falar desta tribuna. Nosso ponto de vista é irredutível. Se não se formar um governo de coalizão, seremos obrigados a substituir a luta interna pela luta aberta fora do Smolny. É necessário propor um compromisso que a democracia possa aceitar. Os bolcheviques retiraram-se para discutir esse ultimátum. Voltaram, em seguida, com a seguinte resolução, que foi lida por Kamenev. O Comitê Central do Partido Bolchevique não é contra a entrada no governo de representantes de todos os partidos socialistas que fazem parte dos sovietes dos deputados operários, soldados e camponeses, e reconhecem as conquistas da Revolução de 7 de novembro, isto é, o poder soviético, os decretos sobre a terra, a paz, o controle operário das fábricas e o armamento das massas trabalhadoras. O Comitê Central do Partido resolve, portanto, continuar as negociações já entabuladas com todos os partidos socialistas para a organização do poder, insistindo, entretanto, em que o acordo seja realizado na seguinte base: o governo será responsável perante o Comitê Central Executivo dos Sovietes, TSIC. O número de membros do TSIC será elevado para 150.
A estes 150 delegados dos sovietes dos deputados operários e soldados, juntar-se-ão mais 75 delegados dos sovietes camponeses, 80 do exército e da marinha, 40 dos sindicatos, do seguinte modo: 20 das diferentes uniões pan-russas dos sindicatos, proporcionalmente ao número de seus membros, 15 do Vigel e 5 do Sindicato dos Carteiros, e 50 delegados dos grupos socialistas da Duma Municipal. A metade, pelo menos, das pastas ministeriais ficará em mãos dos bolcheviques. O Ministério dos Negócios Exteriores, ou do Interior e o do Trabalho serão, obrigatoriamente, confiados aos bolcheviques. O comando das tropas dos distritos de Petrogrado e de Moscou será exercido pelos delegados do Soviete de Deputados Operários e Soldados de Petrogrado e de Moscou, respectivamente. O governo organizará, sistematicamente, o armamento das massas operárias da Rússia. Somente os congressos poderão realizar substituições ou exclusões. Lenin e Trotsky terão de participar do governo. Em seguida, Kamenev explicou. O pretenso Conselho do Povo, proposto pela conferência, seria organizado aproximadamente com 430 membros assim distribuídos. 150 bolcheviques, os delegados do antigo TSIC contra-revolucionário, 100 membros eleitos pelas dumas municipais, todos kornilovistas, 100 delegados dos sovietes camponeses escolhidos por Avksentiev e 80 dos antigos comitês do exército, que não representam mais a massa de soldados. Recusamos admitir o antigo TSIC e os representantes da Duma Municipal. Além disso, exigimos que os delegados dos sovietes camponeses sejam eleitos pelo Congresso Camponês que vamos convocar, no qual será também eleito um novo comitê executivo. A condição que estabelece a exclusão de Lenin e Trotsky não pode ser aceita, porque essa exigência significa, na prática, decapitar nosso partido. Para terminar, devo dizer que não compreendemos a necessidade do Conselho do Povo. Todos os partidos socialistas podem ingressar livremente nos sovietes, que estão representados no TSIC de acordo com sua importância política real, segundo sua influência nas massas. Karelin respondeu em nome da esquerda socialista revolucionária. Declarou que a proposta bolchevique seria aceita pelo seu partido, mas que este se reservava o direito de apresentar algumas emendas, em questões de pormenores, como na parte referente à representação dos camponeses. Solicitou, também, a pasta da agricultura para seu partido. Essas condições foram bem recebidas pelos bolcheviques. Posteriormente, alguém perguntou a Trotsky, numa reunião do Soviete de Petrogrado, qualquer coisa a respeito da formação do novo governo. Trotsky respondeu: nada sei a respeito. Não tomei parte nas negociações. Mas não creio que tenha grande importância. À noite, realizou-se a Conferência Democrática. A sessão foi perturbada por graves acontecimentos. Os delegados da Duma Municipal retiraram-se, no próprio Smolny, nas próprias fileiras do partido bolchevique. Havia também uma corrente em oposição à política de Lenin. No dia 17 de novembro, de noite, a sala de sessões do TSIC estava completamente cheia. Os trabalhos começaram em ambiente carregado. O bolchevique Larin declarou que, em virtude da proximidade das eleições para a Assembleia Constituinte, o terrorismo político deveria cessar. As providências adotadas contra a liberdade de imprensa precisam ser modificadas. Foram necessárias durante a luta. Mas, agora, não podem mais ser justificadas. É preciso conceder maior liberdade para a imprensa, salvo, é claro, nos casos de incitação à desordem ou à insurreição. Em meio a uma tempestade de assobios e de vaias de seu próprio partido, Larin apresentou a seguinte resolução: fica abolido o decreto do Comissariado do Povo sobre a Imprensa. As medidas de repressão política, doravante, só poderão ser aplicadas por um tribunal especial, eleito pelo TSIC, com representação proporcional dos partidos que o constituem. Esse tribunal poderá rever todos os atos de repressão praticados antes da sua constituição. Quando Larin terminou a leitura da proposta, estrugiu uma tempestade de aplausos do lado dos socialistas revolucionários e de parte da bancada bolchevique.
Avanesov, em nome do grupo de Lenin, propôs o adiamento da questão da imprensa até o término do acordo que se estava negociando entre os partidos socialistas. Mas a Assembleia, por esmagadora maioria, rejeitou essa proposta. Avanesov declarou: a Revolução em Marcha não hesitou em atacar a propriedade privada. A questão da imprensa deve ser encarada precisamente como uma questão de propriedade privada. A seguir, leu a resolução do grupo oficial bolchevique. No decorrer da insurreição, a proibição dos jornais burgueses não foi unicamente um meio para assegurar a vitória. Durante as intentonas contra-revolucionárias, a interdição desses órgãos constituiu o primeiro passo para a instauração da nova lei de imprensa, por meio da qual procuraremos impedir que os capitalistas, donos das melhores oficinas tipográficas e das fábricas de papel, continuem sendo os fabricantes onipotentes da opinião pública. Precisamos continuar a obra iniciada, confiscando as tipografias particulares e os depósitos de papel, que devem ser entregues ao poder soviético, na capital e nas províncias, a fim de que os partidos e os grupos tenham à sua disposição meios técnicos de acordo com a importância política real das ideias que representam, isto é, de acordo com o número de seus membros e em proporção a esse número. O restabelecimento da pretensa liberdade de imprensa, ou melhor, a restituição pura e simples das tipografias e do papel aos capitalistas que envenenam a consciência pública, seria não só uma capitulação inadmissível diante do capital, e o abandono de uma das posições mais importantes da revolução operária e camponesa, como também um crime, uma medida francamente contra-revolucionária. O TSIC rejeita categoricamente todas as propostas que tenham a finalidade de restabelecer o antigo regime no terreno da imprensa, e apoia com firmeza o ponto de vista do Conselho dos Comissários do Povo contra as pretensões e ultimatos ditados por ridículos preconceitos burgueses, ou pelos visíveis interesses da contra-revolução burguesa. Durante a leitura da resolução, a ala esquerda dos socialistas revolucionários procurou perturbar o orador com exclamações irônicas. Os próprios bolcheviques da oposição várias vezes a secundaram, com apartes e protestos indignados. Karelin levantou-se. Há 3 semanas, os bolcheviques eram os mais ardentes defensores da liberdade de imprensa. A argumentação do documento que acaba de ser lido lembra perfeitamente o ponto de vista dos 100 negros e da censura czarista. Eles falavam em envenenadores da opinião pública. Trotsky defendeu com ardor a resolução bolchevique, procurando mostrar a diferença entre a situação da imprensa durante a Guerra Civil e depois da vitória. Durante a Guerra Civil, só os oprimidos têm o direito de empregar a violência. Gritos. Onde estão os oprimidos? O adversário ainda não está vencido completamente. Os jornais são armas. Eis por que é necessário proibir a circulação de jornais burgueses. É uma medida de legítima defesa. Em seguida, abordou a situação da imprensa após a vitória. Precisaremos, é claro, de uma lei de imprensa. Já estamos cuidando disso. Mas, muito antes da vitória da Revolução, já afirmávamos que não podíamos encarar a liberdade de imprensa do ponto de vista dos proprietários dos grandes jornais. As medidas aplicadas contra a propriedade privada são também aplicáveis à imprensa. É necessário confiscar, em benefício do povo, todos os grandes jornais, todas as oficinas, todos os depósitos de papel. À parte, confisquem as oficinas do Pravda. A burguesia sempre monopolizou a imprensa. Sem a abolição desse monopólio, a conquista do poder não tem o menor significado. Todos os cidadãos da Rússia precisam ter à sua disposição jornais, tipografias e papel. O direito de propriedade das tipografias e oficinas dos jornais cabe, em primeiro lugar, aos camponeses e operários, que representam a maioria da população. A burguesia está em segundo plano, porque a minoria é insignificante. A tomada do poder pelos sovietes irá modificar radicalmente todas as condições de existência social. A imprensa também tem que ser atingida, também tem que ser modificada. Não nacionalizamos os bancos? Como poderemos respeitar jornais que são propriedade de bancos? O antigo regime deve perecer. Todos precisam compreender isso, de uma vez para sempre. Aplausos e gritos de protesto.
Karelin voltou à tribuna para dizer que o TSIC não podia resolver questão tão importante sem a submeter primeiro a demorado estudo, por meio de uma comissão especial. E continuou a defender calorosamente a liberdade de imprensa. Apareceu, então, Lenin, tranquilo, impassível, com a fronte enrugada, falando lentamente, escolhendo as palavras. Cada frase do seu discurso fazia o efeito de uma martelada. A guerra civil ainda não terminou. O inimigo está diante de nós. Não podemos, portanto, abrir as medidas de repressão que adotamos em relação à imprensa. Nós, bolcheviques, sempre dissemos que suprimiríamos a imprensa burguesa quando conquistássemos o poder. Se agora a tolerássemos, deixaríamos de ser socialistas. Quando se faz uma revolução, é necessário não contemporizar, não perder tempo. É preciso ir para frente, ou recuar. Quem hoje fala em liberdade de imprensa não quer ir para frente, não quer lutar pelo socialismo. Fizemos uma revolução para libertar a Rússia do jugo do capitalismo. A primeira revolução libertou-a da tirania czarista. Se a primeira revolução agiu bem ao suprimir os jornais monárquicos, nós, agora, temos o direito de aniquilar a imprensa burguesa. É impossível separar o problema da imprensa dos demais problemas da luta de classes. Sempre dissemos que suprimiríamos a imprensa burguesa e o faremos. A maioria do povo está conosco. Presentemente, não desejamos suprimir os jornais dos demais partidos socialistas. Só faremos isso no caso de incitarem a um levante armado ou a desobediência ao poder soviético. Pois bem, de modo algum consentiremos em que, sob o pretexto de liberdade de imprensa, qualquer partido, com o auxílio da burguesia, procure conquistar o monopólio da imprensa, das tintas de impressão e do papel. Hoje, tudo isso é propriedade do governo soviético, que repartirá as oficinas, o papel, a tinta, entre os diversos partidos socialistas, em primeiro lugar, dando-lhes a parte que lhes cabe, em proporção ao número de seus membros. A questão foi posta em votação e a proposta de Larin e da esquerda revolucionária foi rejeitada, obtendo 31 votos contra e 22 a favor. A proposta de Lenin foi aprovada por 34 votos contra 24. Lossovsky e Riazanov votaram em branco, declarando que não podiam apoiar nenhuma restrição à liberdade de imprensa. Depois disso, os socialistas revolucionários da esquerda declararam que se sentiam na obrigação de se retirarem de todos os cargos do governo e do Comitê Militar Revolucionário. Nogin, Rykov, Milutin, Teodorovich e Shliapnikov demitiram-se do Conselho dos Comissários do Povo, fazendo a seguinte declaração: somos partidários de um governo socialista constituído por todos os partidos socialistas. Em nossa opinião, só um governo assim poderá consolidar as conquistas da classe operária e do exército, as conquistas das heróicas jornadas de novembro. Fora disso, só um governo exclusivamente bolchevique, mantendo-se no poder pelo terrorismo político, poderá consolidar essas conquistas. É esse caminho que o Conselho dos Comissários do Povo começou a trilhar. Não queremos nem o podemos acompanhar. Em nosso entender, esse caminho conduz à eliminação de toda a vida política das grandes organizações proletárias e à instauração de um regime político irresponsável, que levará à revolução e o país à completa ruína. Não podemos assumir a responsabilidade de semelhante política. Por isso, depomos nas mãos do TSIC nossas funções de comissários do povo. Outros comissários, embora não se demitissem, firmaram também essa declaração. Riazanov, Derbyshев, comissário da imprensa, Arbuzov, comissário da imprensa do Estado, Yurenev, comissário da Guarda Vermelha, Fyodorov, do Comissariado do Trabalho, e Larin, chefe da seção de trabalhos legislativos. Ao mesmo tempo, Kamenev, Rykov, Milutin, Zinoviev e Nogin retiraram-se do Comitê Central do Partido Bolchevique, tornando públicas as razões dessa atitude. Entendemos que a formação de tal governo, no qual estejam representados todos os partidos socialistas, é indispensável para evitar novo derramamento de sangue e a fome que nos ameaça. Do contrário, Kaledin esmagará a revolução.
Não será possível garantir a reunião da Assembleia Constituinte dentro do prazo fixado, nem a execução do programa de paz adotado pelo Segundo Congresso dos Sovietes. Não concordamos com a desastrosa política do Comitê Central, política que é posta em prática contra a vontade da imensa maioria do proletariado e dos soldados, que desejam evitar a luta entre vários grupos da democracia e novo derramamento de sangue. Retiramo-nos do Comitê Central no momento da vitória, no momento em que o nosso partido chega ao poder, porque não podemos mais suportar a política dos dirigentes do Comitê Central, política essa que conduz à perda de todos os frutos da vitória e ao esmagamento do proletariado. As massas operárias e os soldados começaram a agitar-se, inquietos. A todo momento, os MOUN e a Conferência para a Formação de um Novo Governo recebiam a visita de delegações das fábricas e dos quartéis. A conferência exultava com a cisão verificada nas fileiras bolcheviques. Mas o grupo de Lenin respondeu, enérgico e implacável. Shliapnikov e Teodorovich logo se submeteram à disciplina do partido, voltando a seus postos. Kamenev foi destituído das funções de presidente do TSIC e substituído por Sverdlov. Zinoviev foi afastado da presidência do Soviete de Petrógrado. No dia 5, o Pravda publicava a seguinte proclamação enérgica, dirigida ao povo russo, redigida por Lenin, e que foi impressa a centenas de milhares de exemplares, colada às paredes e distribuída em toda a Rússia. O Segundo Congresso Pan-Russo dos Sovietes colocou-se, por maioria esmagadora, ao lado do Partido Bolchevique. Só um governo organizado por esse partido pode ser um verdadeiro governo soviético. Ninguém ignora que o Comitê Central do Partido Bolchevique, horas antes da organização do novo governo e da apresentação da lista dos seus candidatos ao Segundo Congresso, chamou 3 dos mais notáveis membros da ala esquerda do Partido Socialista Revolucionário, os camaradas Kankov, Spiro e Karelin, convidando-os a ingressarem no novo governo. Lamentamos profundamente, nessa ocasião, a resposta negativa que recebemos, por parte dos camaradas socialistas revolucionários. E julgamos inadmissível que indivíduos que se dizem revolucionários e defensores da classe operária respondessem de tal modo ao nosso convite. Continuamos, entretanto, dispostos a admitir a entrada da ala esquerda dos socialistas revolucionários no governo. Mas declaramos que, na qualidade de partido da maioria no Segundo Congresso Pan-Russo dos Sovietes, tínhamos não só o direito como também o dever, perante o povo, de constituir um governo. Camaradas, vários membros do Comitê Central do nosso partido e do Conselho dos Comissários do Povo, Kamenev, Zinoviev, Nogin, Rykov, Milutin e mais alguns, acabam de desertar, pois não só abandonaram os postos que lhes haviam sido confiados, como ainda infringiram as instruções do Comitê Central do nosso partido, que havia resolvido não poderem os mesmos se retirar antes de os órgãos de base do partido, de Petrógrado e Moscou, enviarem suas resoluções. Os camaradas que se afastaram de nós agiram como desertores. Condenamos inteiramente essa deserção. Temos a convicção profunda de que todos os operários, soldados e camponeses conscientes, membros do partido ou simpatizantes, condenarão, como nós, o procedimento dos desertores. Lembrem-se, camaradas, de que 2 desses desertores, Kamenev e Zinoviev, antes da tomada de Petrógrado, demonstraram ser desertores e derrotistas, por terem votado no comício decisivo do Comitê Central de 23 de outubro de 1917 contra a insurreição, e, mesmo depois da resolução aprovada pelo Comitê Central, continuaram sua campanha no comício do Partido dos Operários, mas, devido ao grande entusiasmo das massas, ao grande heroísmo de milhões de operários e camponeses, em Moscou e em Petrógrado, na frente, nas trincheiras e nas aldeias, os desertores ficaram sozinhos e ninguém lhes deu maior atenção. Abandonaremos, sem hesitar um momento, entregues à própria vergonha, todos os que vacilarem, que duvidarem, que se deixarem intimidar pela burguesia, ou que capitularem ante os gritos de seus cúmplices diretos ou indiretos. As massas operárias e os soldados de Petrógrado, de Moscou e de toda a Rússia não vacilarão um só momento.
Nunca nos submeteremos a ultimatos de pequenos grupos de intelectuais, que têm atrás de si não as massas, mas somente os Kornilov, os Savinkov, os Junkers e seus comparsas. Todo o país se levantou como impelido por um tufão. Os desertores em parte alguma conseguiram explicar-se perante as massas. A maldição popular caiu sobre o Tsik, violentamente, como uma onda impetuosa, condenando os desertores. Durante vários dias, Osmolny esteve cheio de delegações e de comitês que vinham, do Volga, das fábricas de Petrógrado, de toda parte, trazer-lhe apoio e manifestar a indignação das massas contra os desertores. Como se atreveram a sair do governo? Será que foram pagos pela burguesia para trair a revolução? Exigimos que voltem e se submetam às decisões do Comitê Central. Só a guarnição de Petrógrado ficou indecisa. Mas, a 24 de novembro, numa grande reunião, onde falaram representantes de todos os partidos políticos, os soldados aprovaram, por grande maioria, a política de Lenin. A esquerda socialista revolucionária foi então convidada a entrar para o governo. Os mencheviques chegaram tarde demais com um ultimato em que exigiam a libertação de todos os ministros e junkers presos, liberdade de imprensa, desarmamento da Guarda Vermelha e a direção das tropas pela Duma. Osmolny respondeu que todos os ministros socialistas e todos os junkers, salvo raríssimas exceções, já estavam em liberdade. Que todos os jornais, com exceção apenas da imprensa burguesa, podiam circular livremente. E que o soviete continuaria a comandar todas as forças militares. No dia 19, a conferência para a formação de um novo governo dissolveu-se. Um por um, todos os membros da oposição foram para Mogilev, onde, com o apoio do grande Estado-Maior da Contra-Revolução, começaram a organizar governos e mais governos, até a eternidade. Os bolcheviques há muito tempo que trabalhavam para minar o poder do Vikgel. O soviete de Petrógrado, em manifesto, convidou todos os ferroviários a obrigar o Vikgel a renunciar aos seus poderes. A 15 de novembro, o Tsik, aplicando a mesma tática que já utilizara com os camponeses, convocou um congresso pan-russo dos ferroviários para 1 de dezembro. O Vikgel imediatamente convocou seu próprio congresso, para 2 semanas depois. A 16 de novembro, os membros do Vikgel voltaram aos seus antigos postos no Tsik. Na sessão de abertura do Congresso dos Ferroviários, na noite de 1º para 2 de dezembro, o Tsik oficialmente ofereceu o comissariado da aviação ao Vikgel. E este aceitou. Resolvida a questão do poder, os bolcheviques procuraram imediatamente solucionar uma série de problemas práticos. Em primeiro lugar, era necessário alimentar a cidade, o país, o exército. Grupos de marinheiros e de guardas vermelhos revistaram os armazéns, as estações, as embarcações estacionadas no canal, descobrindo milhares de toneladas de víveres escondidos pelos assambarcadores. No campo, aconteceu o mesmo. Os comissários que partiram para as províncias, com o auxílio dos comitês agrários, confiscaram os depósitos de cereais dos grandes negociantes. Destacamentos de marinheiros, fortemente armados, com mais de 5.000 homens cada um, partiram para o sul e para a Sibéria, com a missão de tomar as cidades que ainda estavam sob o domínio dos guardas brancos, restabelecer a ordem e requisitar víveres. Os trens de passageiros da Transiberiana foram suspensos durante 2 semanas. 13 trens, sob a direção de comissários, partiram para o leste do país, carregados de peças de fazendas e barras de ferro, reunidas pelos comitês de fábrica para serem trocadas por trigo, cereais e batatas com os camponeses siberianos. As minas de carvão do Bom estavam em poder de Kaledin. Por isso, a falta de combustível já se tornara angustiosa. Osmolny resolveu suprimir a iluminação elétrica dos teatros, armazéns e restaurantes, diminuir o trânsito de bondes e confiscar a lenha acumulada nos grandes depósitos. As fábricas de Petrógrado estavam a ponto de parar, quando os marinheiros do Báltico vieram em socorro dos operários, enviando-lhes 200.000 pudes de carvão da armada. Durante 1 mês de novembro, todos os porões e subterrâneos foram revistados e saqueados, a começar pelo Palácio de Inverno. Nesse período, nas ruas, esbarrava-se a cada instante com soldados embriagados.
Os contra-revolucionários agiam, davam aos soldados indicações dos depósitos de bebidas alcoólicas, procurando desmoralizar a tropa pela embriaguez. Os comissários dos MOUN, a princípio limitaram-se apenas a aconselhar e a lamentar esses fatos. Mas, como a desordem não só continuava, mas cada dia aumentava, chegando até a degenerar em verdadeiras batalhas entre os soldados e guardas vermelhos, verificaram que era preciso agir com energia. O Comitê Militar Revolucionário foi obrigado a enviar companhias de marinheiros, armados com metralhadoras, para dominar a desordem. Essas companhias tinham ordem de atirar contra os assaltantes dos depósitos de bebidas. As ordens foram cumpridas e, em muitos pontos, houve mortes. Em seguida, foram organizados destacamentos especiais para revistarem as adegas e destruírem a machadadas os depósitos de bebidas. Muitos desses depósitos foram destruídos a dinamite. A antiga milícia foi substituída por companhias de guardas vermelhos, disciplinados e bem pagos, que guardavam, dia e noite, as sedes dos sovietes. Nos bairros, instituíram-se pequenos tribunais revolucionários, formados pelos soldados e operários, para julgar delitos de pouca importância. Os grandes hotéis, onde os especuladores continuavam a reunir-se para combinar negócios lucrativos à custa do povo, foram cercados pelos guardas vermelhos. Os traficantes, presos, seguiram para o cárcere. Constantemente alerta, a classe operária organizou um vasto sistema de espionagem nas casas burguesas, por intermédio dos criados. Desse modo, o Comitê Militar Revolucionário descobriu uma série de conspirações contra-revolucionárias, que esmagou com mão de ferro. Entre estas destacou-se a conspiração monarquista, dirigida por Purishkevich, antigo membro da Duma, da qual participavam oficiais e aristocratas, que tinham escrito a Kaledin para vir a Petrógrado e pôr-se à frente do levante. Foi também descoberto um conluio dos cadetes de Petrógrado, que auxiliavam Kaledin com dinheiro e homens. O antigo ministro do exterior, Neratov, intimado em face da indignação popular motivada por sua fuga, procurou Trotsky e entregou-lhe os tratados secretos. A publicação desses documentos no Pravda provocou um escândalo que repercutiu no mundo inteiro. A liberdade de imprensa foi ainda mais limitada por um decreto que tornava a publicidade monopólio dos órgãos oficiais do governo. Para protestar, alguns jornais deixaram de aparecer. Outros não respeitaram o decreto e foram suspensos. Mas, ao fim de 3 semanas, submeteram-se. Nos ministérios, os funcionários continuavam em greve. A vida econômica normal não fora ainda restabelecida porque a sabotagem prosseguia. Os MOUN só podia contar com a vontade da massa popular, numericamente maior, mas ainda desorganizada. Foi com seu apoio que os MOUN preparou vitoriosamente a ação revolucionária contra o inimigo. Lenin, por meio de manifestos eloquentes, distribuídos em todos os cantos da Rússia, explicava ao povo, em linguagem simples, como lutar pela revolução. Aconselhava as massas a tomar o poder por si mesmas, sem esperar por ninguém, a vencer pela força todas as resistências das instituições governamentais. Ordem revolucionária. Disciplina revolucionária. Controle rigoroso das despesas. Nada de greves. Nada de demora. No dia 20 de novembro o Comitê Militar Revolucionário publicou o seguinte aviso: as classes ricas lutam, com todas as suas forças, contra o governo soviético, contra o governo dos operários, soldados e camponeses. Seus agentes procuram impedir que os funcionários públicos e empregados bancários trabalhem. Procuram interromper as comunicações ferroviárias, postais e telegráficas. Nós os advertimos de que quem brinca com fogo pode se queimar. A fome ameaça o país e o exército. Para combatê-la é necessário que todos os operários trabalhem com regularidade. O governo operário e camponês está tomando as devidas providências para atender às necessidades do país e do exército. Lutar contra essas medidas é cometer um crime contra o povo. E isto é o que fazem todos os ricos. Se a sabotagem continuar, se o abastecimento das cidades ficar interrompido, prevenimos as classes ricas que elas serão as primeiras a sofrer.
As classes ricas e seus agentes e aliados ficarão privados do direito de receber víveres. Todas as reservas que tiverem serão requisitadas. Todos os seus bens serão confiscados. Cumprimos o nosso dever avisando a tempo aos que brincam com fogo, para não se queimarem. Estamos certos de que, se tivermos de aplicar tais medidas enérgicas, teremos do nosso lado os operários, os soldados e os camponeses. A 22 de novembro, as paredes apareceram cheias de um cartaz intitulado Comunicado Extraordinário. O Conselho dos Comissários do Povo acaba de receber o seguinte telegrama urgente do Estado-Maior da Frente Norte. Não podemos esperar mais. Estamos morrendo de fome. Há vários dias, o exército que combate na Frente Norte não come uma migalha de pão. Dentro de 2 ou 3 dias, as reservas de pão e munição, que até agora estavam intactas e que já começamos a distribuir, estarão esgotadas. Os delegados que chegam de todas as partes afirmam que é indispensável retirar metodicamente grande parte das tropas da retaguarda. Sem isso, dentro de pouco tempo, os soldados que morrem de fome, que estão esgotados por 3 anos de guerra nas trincheiras, doentes, sem roupas, sem calçados, enlouquecendo em virtude de privações incríveis e impossíveis de suportar, abandonarão todas as posições, numa debandada geral. O Comitê Militar Revolucionário põe a guarnição e os operários de Petrogrado a par da situação. É preciso tomar urgentes e enérgicas providências. Mas os altos funcionários das repartições públicas, dos bancos, das estradas de ferro, dos correios e telégrafos estão atualmente fazendo tudo o que podem para impedir que o governo consiga socorrer os soldados ameaçados de morrer de fome nas trincheiras. Atualmente, a demora de 1 hora significa a morte de milhares de soldados. Os contra-revolucionários, os funcionários das estradas de ferro, portam-se como criminosos da pior espécie, impedindo que se enviem socorros urgentes àqueles nossos irmãos. O Comitê Revolucionário, pela última vez, dirige-se a esses criminosos. Caso continuem opondo resistência ou dificuldades, serão postas em prática medidas severas à altura do crime que praticam. Milhões de operários e soldados estremeceram, indignados. A Rússia inteira levantou-se irada. Na capital, os funcionários e os empregados dos bancos distribuíram centenas de manifestos protestando e defendendo-se. Eis uma dessas publicações. Cidadãos, atenção, porque o Banco do Estado está fechado. Porque as violências dos bolcheviques contra o Banco do Estado impossibilitaram o trabalho. O primeiro ato do governo dos comissários do povo foi exigir 10 milhões de rublos. A 27 de novembro, quiseram retirar 25 milhões de rublos, sem dizer para que, nós, funcionários do Banco do Estado, não desejando ser cúmplices desse assalto aos bens da nação, abandonamos o trabalho. Cidadãos, o dinheiro do Banco do Estado é seu dinheiro. É o dinheiro ganho por todos vocês à custa de trabalho, à custa de seu suor e de seu sangue. Cidadãos, salvem o dinheiro da nação do assalto e das violências, que voltaremos imediatamente aos nossos postos. Os empregados do Banco do Estado, os ministérios do abastecimento, da fazenda e o Comitê Especial de Abastecimento publicaram, também, suas defesas, declarando que o Comitê Militar Revolucionário tornava impossível a atividade dos funcionários e concitando a população a lutar contra os MOLNE. Mas a massa de operários e soldados não lhes dava ouvidos. O povo tinha a convicção de que os funcionários praticavam atos de sabotagem e procuravam vencer o exército e o povo pela fome. Surgiram, novamente, as grandes filas de pessoas, à espera de pão, diante dos depósitos. Nessas filas, entretanto, já não se murmurava mais contra o governo, como no tempo de Kerensky, mas sim contra os tchinovnik, contra os sabotadores, porque o governo atual era o governo do povo. Os sovietes representavam os operários, os soldados e os camponeses. Era justamente por isso que os funcionários dos ministérios não suportavam esse governo. A Duma era o centro da oposição.
Com seu órgão de combate à frente, o Comitê para a Salvação da Rússia e da Revolução protestava contra todos os decretos do Conselho dos Comissários do Povo. Em todas as oportunidades, pronunciava-se contra o reconhecimento do governo soviético. Além disso, colaborava, abertamente, com o pseudo-governo de Mogilev. A 17 de novembro, o Comitê para a Salvação da Rússia e da Revolução enviou a todos os ienstvos, a todas as organizações democráticas e revolucionárias de camponeses, operários, soldados e do povo em geral, as seguintes recomendações. 1. Não se deve reconhecer o governo bolchevique, mas lutar contra ele. 2. É necessário organizar comitês locais para a salvação da pátria e da revolução, a fim de unir todas as forças democráticas com o Comitê Pan-Russo para a salvação da Rússia e da revolução e auxiliar-lo, mantendo-se todos os comitês estritamente ligados entre si com o Comitê Pan-Russo. Apesar de tudo, os bolcheviques obtiveram maioria esmagadora nas eleições para a Assembleia Constituinte. Sua vitória foi tão grande, que os próprios mencheviques internacionalistas declararam que era necessário eleger uma nova Duma, porque a antiga já não representava mais a vontade política da população de Petrógrado. As organizações operárias, as unidades militares e até os camponeses dos arredores enviaram à Duma Municipal avalanches de resoluções, declarando-a contra-revolucionária, kornilovista, e exigindo sua demissão. As últimas sessões da Duma foram agitadas pelos debates em torno das reclamações dos operários municipais, que exigiam salários compensadores e ameaçavam declarar-se em greve. Um decreto do Comitê Militar Revolucionário, datado de 23, estabeleceu a dissolução do Comitê de Salvação. No dia 29, o Conselho dos Comissários do Povo mandou dissolver a Duma e convocar as eleições para a nova Duma Municipal de Petrógrado. Considerando que a Duma Municipal de Petrógrado, eleita 2 de setembro, já perdeu clara e definitivamente o direito de representar a população de Petrógrado, pois se encontra em completa oposição ao seu estado de espírito e às suas aspirações. Considerando que os membros da maioria da Duma não merecem a menor confiança política e continuam a se aproveitar dos seus cargos para participar de conspirações contra-revolucionárias, dirigidas contra a vontade dos operários, dos soldados e dos camponeses, e para sabotar a atividade dos poderes públicos. O Conselho dos Comissários do Povo julga do seu dever convidar a população de Petrógrado a manifestar-se sobre a política da municipalidade autônoma. Para isso, o Conselho dos Comissários do Povo decreta: 1. A 30 de novembro de 1917 a Duma Municipal fica dissolvida. 2. Todos os funcionários nomeados pela Duma atual permanecerão nos seus postos até que os seus lugares sejam preenchidos pelos representantes da nova Duma. 3. Todos os funcionários da municipalidade devem continuar desempenhando suas funções. Os que abandonarem seus postos podem se considerar demitidos. 4. A nova Duma de Petrógrado será eleita a 9 de dezembro de 1917. 5. A nova Duma Municipal realizará sua primeira reunião no dia 11 de dezembro, às 2 horas da tarde. 6. Os contraventores das prescrições do presente decreto e toda pessoa que conscientemente procurar danificar as propriedades municipais serão imediatamente presos e julgados pelo Tribunal Militar Revolucionário. A Duma reuniu-se e votou resoluções solenes, em que se declarava estar disposta a defender sua posição até a última gota de sangue, ou em que pedia desesperadamente à população que salvasse um município livremente eleito. Mas a população continuou indiferente ou hostil. A 31 de novembro, o prefeito Schrader e vários conselheiros municipais foram presos, interrogados e, em seguida, postos em liberdade. No mesmo dia, a Duma continuou reunida, na presença de marinheiros e guardas vermelhos, que delicadamente intervinham nos debates para lembrar que ela já estava dissolvida. Na sessão do dia 2, um orador ocupava a tribuna, na Sala Nicolau, quando um pelotão de marinheiros e um oficial intimaram os presentes a se retirarem por bem, antes que fosse necessário empregar a violência. A Assembleia obedeceu e abandonou a sala protestando, até o último momento, contra a violência. A nova Duma foi eleita 10 dias depois.
Os socialistas moderados não participaram das eleições. A maioria dos eleitos eram bolcheviques. Mas era necessário, ainda, liquidar diversos centros de oposição, como, por exemplo, os da Finlândia e da Ucrânia, que se manifestavam abertamente anti-bolcheviques. De fato, quase ao mesmo tempo, em Helsinki e Kiev, os governos reuniram suas tropas mais fiéis e prepararam-se para iniciar uma guerra de extermínio contra o bolchevismo. Desarmaram e expulsaram as tropas russas. A Rada da Ucrânia apoderou-se de todo o sul da Rússia, auxiliando Kaledin com reforços, armas e munições. A Finlândia e a Ucrânia entraram em negociações com os alemães. Em seguida, foram reconhecidas pelos governos aliados, que lhes fizeram grandes empréstimos, na base dos quais estabeleceram sua aliança com as classes dominantes para a criação de redutos contra-revolucionários para o ataque à Rússia soviética. Afinal, quando o bolchevismo venceu nesses países, a burguesia derrotada apelou, também, para os alemães, pedindo auxílio, mas o maior perigo que ameaçava o governo soviético estava no interior. Era uma dupla ameaça. De um lado, o movimento de Kaledin. De outro, o grande Estado-Maior de Mogilev, à frente do qual estava o general Dukhonin. Muravyov, que parecia possuir o dom da ubiquidade, assumiu o comando das forças que combatiam os cossacos e começou a organizar um exército vermelho, recrutado entre os operários das fábricas. Centenas de propagandistas partiram para o Don. Em manifesto dirigido aos cossacos, o Conselho dos Comissários do Povo explicava-lhes o significado do governo soviético. Mostrava-lhes como as classes dominantes, os funcionários, os capitalistas, banqueiros e seus aliados, os grandes senhores de terra e os generais cossacos, procuravam esmagar a revolução, a fim de salvar suas riquezas, que o governo queria confiscar em benefício do povo. A 27 de novembro, apareceu no Smolny uma delegação de cossacos, que desejava falar com Lenin e Trotsky. Recebidos, perguntaram se era verdade que o governo soviético tinha a intenção de dar as terras dos cossacos aos camponeses da Grande Rússia. Não, respondeu Trotsky. Os cossacos discutiram entre si. Está bem, disseram. Mas o governo tem a intenção de confiscar as terras dos grandes proprietários cossacos para entregá-las aos trabalhadores cossacos. Foi Lenin quem respondeu. Isso depende de vocês. Cabe-lhes fazer isso. Nós apoiaremos tudo o que os trabalhadores cossacos fizerem nesse sentido. Para começar, vocês devem desde já organizar seus próprios sovietes cossacos. Deste modo, poderão indicar seus representantes para o Comitê Central Executivo e o governo soviético será o governo de vocês mesmos. Os cossacos se retiraram, mas não se esqueceram dessas palavras. 2 semanas depois, o general Kaledin foi procurado por uma delegação de suas tropas. É capaz de prometer-nos, perguntaram os delegados, repartir as terras dos senhores cossacos entre os trabalhadores cossacos? Nunca. Prefiro morrer. Respondeu Kaledin. Passado um mês, o exército de Kaledin dissolvia-se, como por encanto. Desesperado, Kaledin estourou os miolos com um tiro. O movimento cossaco terminou assim. Em Mogilev, o antigo TSIC, os chefes socialistas moderados, de Avksentiev até Chernov, os chefes dos antigos comitês do exército e os oficiais reacionários estavam reunidos. O Estado-Maior recusava-se obstinadamente a reconhecer o governo dos comissários do povo. Contava com o apoio dos batalhões da morte, das forças dos cavaleiros de São Jorge e com os cossacos da frente. Além disso, estava permanentemente em contato secreto com os adidos militares aliados, com o movimento de Kaledin e com a Rada da Ucrânia. Os governos aliados não responderam ao decreto sobre a paz, de 8 de novembro, no qual o Congresso dos Sovietes propunha um armistício geral. A 20 de novembro, Trotsky dirigiu a seguinte nota às embaixadas aliadas. Senhor embaixador, tenho a honra de informar-lhe que o Congresso Pan-Russo dos Sovietes instituiu, a 8 de novembro último, um novo governo da República Russa, sob a forma de conselhos de comissários do povo. O presidente desse conselho é Vladimir Ulyanov Lenin.
Eu, na qualidade de comissário do povo para os negócios exteriores, assumi a direção da política externa. Ao mesmo tempo que chamo sua atenção para o texto aprovado pelo Congresso Pan-Russo dos Sovietes a respeito de nossa proposta de armistício e de paz democrática, sem anexação nem indenizações, na base do direito de os povos disporem de si mesmos, tenho a honra de pedir que considere esse documento como uma proposta oficial de armistício em todas as frentes da luta e de abertura imediata das negociações de paz. O governo da República Russa dirige, ao mesmo tempo, esta proposta aos povos beligerantes e aos seus governos. Queira aceitar, senhor embaixador, os protestos de elevada consideração do governo soviético em relação ao seu povo, que certamente deseja paz, como a desejam todos os povos que se esvaem em sangue e se esgotam nesta carnificina sem precedentes. Na mesma noite, o Conselho dos Comissários do Povo expediu o seguinte telegrama a Dukhonin. O Conselho dos Comissários do Povo, de acordo com a resolução do Congresso Pan-Russo dos Sovietes, encarrega-o de enviar, assim que este telegrama chegar às suas mãos, propostas de suspensão imediata das hostilidades a todas as autoridades, tanto aliadas como inimigas, a fim de se iniciarem, quanto antes, as negociações de paz. Ao mesmo tempo que lhe confia a missão de iniciar essas negociações preliminares, o Conselho dos Comissários do Povo ordena-lhe: 1. Que todas as negociações com os plenipotenciários dos exércitos inimigos lhe sejam comunicadas, constantemente, por telegrama. 2. Não assinar a ata do armistício senão depois de sua aprovação pelo Conselho dos Comissários do Povo. Os embaixadores aliados receberam a nota de Trotsky com absoluto desdém e não responderam. Surgiram, entretanto, nos jornais, artigos e entrevistas anônimos, cheios de ironia causticante. A ordem a Dukhonin era qualificada abertamente de traição. Quanto a este, não deu sinais de vida. No dia 22, à noite, o governo comunicou-se pelo telefone com Dukhonin, perguntando-lhe se estava disposto a cumprir a ordem que lhe havia sido dada. Dukhonin respondeu que só a cumpriria se essa ordem partisse de um governo sustentado pelo exército e pelo país. No mesmo instante foi deposto, por telegrama, do cargo de comandante-geral. Krylenko foi indicado para substituí-lo. Como de costume, Lenin resolveu apelar diretamente para as massas. Através do rádio, comunicou a todos os soldados e marinheiros a resposta de Dukhonin e ordenou que em todas as frentes de combate os regimentos elegessem delegados para entrar em negociações com os elementos inimigos. Obedecendo às instruções dos seus governos, os adidos militares dos aliados, no dia 23, enviaram uma nota a Dukhonin, comunicando-lhe, solenemente, que devia tomar precauções contra uma violação dos tratados existentes entre as potências da Entente. A nota acrescentava que, se o governo soviético firmasse um armistício em separado com a Alemanha, este ato teria as mais sérias consequências para a Rússia. Dukhonin transmitiu imediatamente a nota aos comitês de soldados. Na manhã seguinte, Trotsky enviou outro apelo às tropas, no qual dizia que a nota dos representantes aliados era uma revoltante intromissão nas questões internas da Rússia. Por meio dessa nota, dizia Trotsky, os aliados pensam que vão obrigar o povo e o exército, amedrontados por suas ameaças, a cumprirem tratados assinados pelo czar. Osmolny publicava incessantemente grande número de manifestos, combatendo Dukhonin, os oficiais contra-revolucionários que o acompanhavam e os políticos agrupados em Mogilev, agitando, em milhares de quilômetros de frente, milhões de soldados já dispostos à luta revolucionária, já descrentes de Dukhonin e do governo de Mogilev, e por isso desejosos de combatê-los. Ao mesmo tempo, Krylenko, à frente de 3 destacamentos de marinheiros, resolvidos a derramar até a última gota de sangue pela revolução, marchou contra o grande Estado-Maior do adversário. No caminho, milhares e milhares de soldados o recebiam com aclamações entusiásticas e, incitados pelos seus gritos de vingança, juntavam-se às tropas, dispostos também a lutar. Foi uma verdadeira marcha triunfal. Como o antigo Comitê Central do Exército publicasse uma declaração em favor de Dukhonin, 10.000 homens marcharam imediatamente contra Mogilev.
Mas, antes de chegarem a 2 de dezembro, a própria guarnição de Mogilev revoltou-se e tomou conta da cidade, prendendo Dukonin e todos os membros do Comitê Central do Exército. Em seguida, triunfalmente, levando à frente os estandartes vermelhos, os soldados partiram, cantando, ao encontro do novo comandante em chefe. Quando, no dia seguinte de manhã, Krylenko chegou a Mogilev, viu uma grande multidão agitada em torno de um vagão da estrada de ferro, onde estava preso Dukonin. Krylenko falou aos soldados, aconselhando-os a não praticarem violências contra Dukonin, que ia ser levado a Petrogrado para ser julgado por um tribunal revolucionário. Porém, mal Krylenko havia terminado seu discurso, Dukonin surgiu numa das janelas do vagão, gesticulando, como quem ia falar à tropa. Os soldados, sem que ninguém pudesse contê-los, penetraram no vagão, soltando gritos terríveis. Agarraram o velho general, arrastaram-no para a plataforma da estação e tanto o espancaram, que pouco depois estava morto. Assim terminou a rebelião do Stavka, fortalecido com a queda do último reduto importante do poder militar dos adversários. Dentro da Rússia, o governo soviético, seguro da sua situação, começou a cuidar da organização do Estado. Os antigos funcionários, em grande número, voltaram aos seus postos, submetendo-se ao novo poder. Muitos membros dos demais partidos puseram-se também à disposição do Estado. Mas os que agiram deste modo por motivos econômicos logo depois ficaram decepcionados com a resolução do governo sobre os vencimentos do funcionalismo público. Esse decreto estabelecia que os comissários do povo receberiam, no máximo, 500 rublos, $50, câmbio da época, por mês. Os funcionários declararam-se em greve, sob a direção da União dos Sindicatos, apoiados pelos meios financeiros e comerciais. Mas, quando não tiveram mais esse apoio, a greve terminou. Os próprios empregados dos bancos recomeçaram a trabalhar. Com o decreto sobre a nacionalização dos bancos, com a criação do Conselho Superior da Economia Nacional, com a aplicação efetiva do decreto sobre a terra, com a reorganização democrática do Exército, através das transformações radicais realizadas em todos os domínios do Estado e da vida social, medidas que só puderam ser postas em prática porque eram a expressão da vontade dos operários, soldados e camponeses, começou a surgir, lentamente, por entre erros e dificuldades, a nova Rússia proletária. Os bolcheviques conquistaram o poder. Mas conquistaram-no sem acordos com as classes dominantes ou com os diversos chefes de partidos políticos, destruindo o antigo mecanismo governamental. Não chegaram tampouco ao poder por meio de um golpe de força organizado por um pequeno grupo. A revolução teria fracassado, se as massas não tivessem sido preparadas em toda a Rússia para a insurreição. Porque os bolcheviques venceram. Porque sabiam lutar pelas pequenas e pelas grandes aspirações e reivindicações das grandes camadas populares, organizando-as e dirigindo-as para a destruição do passado e lutando com elas para edificar, sobre as ruínas fumegantes do sistema social destruído, uma nova sociedade, um novo mundo.